Maravilha, maravilha, maravilha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bora lá, cair para dentro desse vídeo, que esse vídeo vai ser muito legal. Eu quero aqui cumprir a minha promessa para você. Nós vamos falar sobre os pilares da tricologia. E eu estou muito empolgado, querendo compartilhar, querendo dividir esse conhecimento com você. Bora lá, bora crescer. Vamos lá, gente. Tricologia, o que que é? Tricologia é uma ciência, tá? E essa ciência tem como objetivo, como foco de análise, de estudo, o cabelo, tá? A tricologia, ela não nasceu como uma ciência voltada só para o cabelo. Então, por exemplo, dentro da dermatologia veterinária, existe também o tricologista, que é um especialista em pelos de animais, tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, começaram a ter, os cientistas começaram a ter uma percepção diferente. Nos lugares onde os soldados eram feridos de raspão, né, com as balas aí, os tiros que eles recebiam, naquele local se desenvolvia uma pelagem. E a partir daí começou um estudo, e desse estudo saiu essa ciência, nasceu essa ciência que nós conhecemos como tricologia. O termo é de origem greco-latina, né, na verdade. Trico vem do grego e significa pelo, né, logia do latim que significa estudo, né? Então a tricologia é a ciência que estuda o cabelo. Maravilha. E a tricologia ela é baseada em quê? Né, especificamente. A tricologia, gente, é uma ciência multidisciplinar. O que significa ser uma ciência multidisciplinar? Significa que ela é uma ciência que depende do conhecimento de várias outras ciências, ou dos saberes de várias outras ciências, tá? E a gente precisa entender essas ciências, quais são? Então vamos ver as principais delas. Todas as ciências, de maneira geral, têm um envolvimento com a tricologia, tá? Para falar sério. Agora, vamos pegar as principais e vamos considerar aí as áreas, né, de estudo dessa ciência. A primeira delas, biologia, tá? Dentro da biologia, existem áreas específicas de estudo para a tricologia. Nós temos a citologia, ciência que estuda as células. E por que o entendimento sobre célula é importante dentro da tricologia? Porque o cabelo, ele é resultado de uma multiplicação celular. É essa a realidade. Isso não muda, tá? Existe uma outra área, que é a área da biogenética. Dentro da biologia, nós estudamos a biogenética. O tricólogo, o especialista em pelo, ele vai buscar na biogenética também sustentação para o conhecimento dele, tá? Na biogenética, nós estamos falando das características genéticas que são transmitidas, né, dentro de uma geração, de pessoa para pessoa, ali durante, né, um período. E aí depois vem a epigenética, que é a ciência, dentro da biologia, é a área que estuda, na verdade, as alterações, né, sofridas pelos genes. Então nós temos a biogenética para estudar os genes e temos a epigenética que vai analisar, considerar as alterações que esses genes vão sofrer. São essas alterações epigenéticas que dão características diferentes para os indivíduos. Então você tem etnias diferentes, com caracteres diferentes, que a gente chama de fenotipia, e essas fenotipias, elas nos direcionam, por exemplo, dentro do que é a análise capilar. Nós vamos falar disso depois, tá? Anatomia. Anatomia é uma outra parte da biologia que nós utilizamos para poder fazer o desenvolvimento dos estudos. Então, dentro da anatomia, por exemplo, né, quando a gente começa a trabalhar com a tricologia, a gente considera o perfil da caixa craniana, a gente considera o sistema endócrino, a gente pode considerar o sistema nervoso, você pode considerar aí dentro da anatomia, né, todas as partes do corpo humano, e elas estão interligadas, tudo tem a ver com o cabelo. Esse é o princípio, tá? E a fisiologia, que é o funcionamento tanto do sistema, o teu organismo num todo, como o simples funcionamento de uma célula, tá? Que é parte do teu organismo. Então a biologia ela empresta os saberes
de todas essas áreas para complementar o entendimento na tricologia. A gente tem ainda, né, a química, uma outra ciência que empresta os saberes para a parte da tricologia. Nós estamos falando de química orgânica e química inorgânica, né? Nós estamos falando também de física, uma outra ciência que empresta seus saberes na parte da mecânica, na parte óptica e na parte quântica, tá? Aqui na química, a gente pode estar falando de química orgânica quando a gente está considerando, por exemplo, os processos, né, ou as sínteses biológicas num organismo. Quando eu considero, por exemplo, um ingrediente que venha de um ativo orgânico, como é que ele beneficia a fibra, qual a forma, qual é o mecanismo, né, que ele provoca para poder beneficiar essa fibra. Na química inorgânica, se você pegar a composição dos cosméticos, por exemplo, fazendo um enlace aí entre tricologia e cosmetologia, eu faço a análise dos ingredientes de uma formulação e eu consigo entender. Agora, eu preciso de um entendimento mínimo, tal. Poxa, Silvio, quer dizer que para estudar tricologia precisa entender tudo isso? Ó, na física, mecânica, né? O balanço do cabelo, por exemplo, um exemplo, tá? Física óptica, na área de colorimetria. Física quântica, eu posso estar usando isso aqui quando eu estou trabalhando dentro da terapia capilar, os entendimentos, né, sobre a distribuição energética no indivíduo ou do sistema neurológico do indivíduo, o que está acontecendo a partir do momento em que eu analiso esse cabelo e esse cabelo não está saudável. Eu posso traçar diferentes paralelos aí, tá? Na aritmética, na matemática, né? Aritmética, o cabeleireiro precisa fazer conta, o cabeleireiro precisa entender de comprimento, o cabeleireiro precisa entender de geometria para cortar bem cabelo, o cabeleireiro precisa entender de notação científica para poder estar trabalhando, por exemplo, com pH. Então, assim, é necessário o entendimento matemático, tá? A tricologia, ela ainda empresta os conhecimentos da antropologia, né, dentro da área de história. Então, por exemplo, existe a tricologia antropológica, que é uma ciência que analisa, na verdade, as diferentes etnias e as fenotipias específicas de cada etnia. Então, numa análise capilar, quando você vai olhar lá a origem daquele indivíduo, você vai entender que tem uma mistura de etnias ali. Em função disso, o padrão de curvatura do cabelo é definido. Então, geneticamente, essa curvatura ela é definida em função dos entendimentos da tricologia antropológica. A gente consegue entender muito bem o que está acontecendo naquele cabelo. E ainda os saberes que são tomados da área do português, né? Aí nós estamos falando do quê? Vamos falar de literatura química, literatura cosmética, literatura clínica, eu preciso entender o que está acontecendo com aquele organismo, e interpretação de texto, é extremamente importante, né? E sem falar que o profissional precisa saber escrever, ele precisa poder montar uma ficha de anamnese da forma correta, fazer o preenchimento da forma correta, usar os termos técnicos da forma correta. Isso é o que faz diferença na vida de um indivíduo. Maravilha, entendi tudo isso. Então, assim, ó, a tricologia, se eu juntar os conhecimentos da área da química, da física, da matemática, da biologia, da história, né, através da antropologia e do português, eu juntando esses conhecimentos, eu tenho, na realidade, a tricologia aplicada. O que é a tricologia aplicada? É o cabeleireiro aprender a pegar todas essas informações que ele tem e trabalhar com elas no dia a dia. Isso é o que faz a grande diferença. Maravilha? Então, a partir do momento que a gente entende essas coisas, fica muito mais fácil para a gente trabalhar. Então, a tricologia, ela tem como pilar, né? Ela está ancorada, ela está sustentada pelo conhecimento multidisciplinar dessas ciências, tá? Biologia, química, física, matemática, história e também
português. Então, nós precisamos falar corretamente, nós precisamos trabalhar corretamente, ter um entendimento bem claro daquilo que a gente está fazendo. Maravilha? Maravilha, então. Isso posto, né, a gente já entendeu aqui os pilares, os fundamentos dessa ciência, né? O que mais que a gente pode falar sobre a tricologia? Dentro do que é a tricologia, gente, sobretudo a tricologia aplicada, ela me direciona para um entendimento totalmente diferenciado. Eu passo a enxergar a tricologia como uma ferramenta fundamental para as atividades no setor de beleza capilar. Então, sem ela, eu não consigo trabalhar. Você entende isso? Então, ela é que me dá o direcionamento para tudo que eu vou fazer. É através do entendimento da tricologia que eu faço uma análise capilar criteriosa, com embasamento científico. E aí as afirmações que eu faço a partir dessa análise, elas me permitem ter maior autoridade naquilo que eu estou desenvolvendo. É através dessa análise capilar criteriosa, né, que eu vou desenvolver e vou entender muito bem como utilizar a ficha de anamnese, que é uma ferramenta poderosíssima na mão de quem tem um entendimento sobre a tricologia. A ficha de anamnese, ela me permite fazer um diagnóstico, depois que eu preencho ela totalmente, da forma correta, respeitando os parâmetros que precisam estar presentes nessa ficha, quando eu faço o preenchimento da forma correta, eu tenho, né, um mapa, eu faço um mapeamento do quê? Das necessidades do fio e também um mapeamento da condição real daquele fio. A partir dali é que eu posso direcionar esse cabelo para um tratamento ou para um processamento químico, um processo de transformação química. Não se deve, de forma alguma, fazer qualquer procedimento químico sem esse padrão de análise. Essa análise mais criteriosa, essa análise mais profunda faz a diferença no momento em que eu vou realizar o meu trabalho. Por que vai fazer diferença, Silvio? Porque eu vou ter mais segurança, eu vou estar mais seguro no momento de trabalhar a partir do momento que eu faço essa análise. Na minha ficha de anamnese existe um modelo padrão para isso, tá? Que é difundido aí mundialmente. Tem gente que acha que eu posso fazer a minha, eu vou fazer a minha de tal jeito, ou eu vou lá no Google e chupo um modelo. Não é isso, tá? A realidade é outra. Existe um padrão, que é um padrão de base científica. É nesse padrão que eu preciso trabalhar. Não é fazer de qualquer jeito, tá? Na minha ficha de anamnese, então, o que tem que ter? O que tem que constar lá? Eu vou fazer a análise de vários parâmetros no fio, tá? Um dos parâmetros, né, é o comprimento. E aí eu vou usar um termo, um entendimento técnico para analisar esse comprimento. E dentro do que é o entendimento técnico, o cabelo na altura da orelha é curto, no queixo ele é médio, né? E aqui no ombro ele já é longo, passou do ombro é extra longo. Por que isso é importante? Ué, porque a depender da densidade, que é a quantidade de cabelo que a pessoa tem por centímetro quadrado, você vai gastar uma quantidade maior de produto ou menor. E você também vai ter um tempo maior de trabalho ou menor. E tudo isso vai compor a tua precificação lá na frente depois. Tudo isso também vai te falar no momento da transformação química, quanto tempo você leva para fazer esse cabelo, tá? Isso é extremamente importante, tá bom? Outra coisa que é importante dentro da ficha de anamnese, eu vou considerar sim elasticidade e porosidade, gente. Existe a forma correta de fazer essa análise. Agora, o fundamental é eu entender que porosidade e elasticidade caminham juntas. Elas são prima-irmãs, são padrões que um acompanha o outro, um influencia o outro. Se a elasticidade está comprometida, a porosidade também está. Um cabelo muito poroso, ele tem ausência de elasticidade, está quebrando fácil, tá? Um cabelo que está muito elástico, ele é poroso. Então eu preciso começar a trabalhar relacionando esses processos, tá? Outra coisa que a gente considera na nossa ficha, origem. O que é origem? Mistura de etnias, né? Eu preciso entender
qual é a mistura. O indivíduo está ali na minha frente, o meu cliente está ali, eu estou analisando o cabelo, eu vou olhar para os traços fenotípicos dele, as características dele, formato do olho, formato do nariz, formato da boca, para definir a cor da pele, na verdade, assim, o pigmento presente na pele, pigmento presente na íris dos olhos. Uma vez que eu tenho todas essas informações, eu consigo definir também o padrão de curvatura da forma correta. Então, existe lá a tabela que vai de 1A até 4C. Maravilha! Agora, o profissional, ele precisa entender essa tabela e usar essa tabela da forma correta. Senão, eu acabo me transformando único e tão somente num papagaio. Eu fico repetindo aquilo que me falaram, mas eu mesmo não conheço, eu não domino. Isso é muito ruim, isso não é legal, tá? Então, outro ponto que eu tenho que considerar, a textura do fio. Entender o diâmetro verdadeiro desse fio. Se ele é médio, é fino, ou se ele é um fio mais denso, mais grosso. Então eu preciso entender isso legal. Por que eu tenho que saber isso? Porque o tempo de absorção, né, da substância cosmética muda de acordo com a textura do fio. Tem fio que absorve mais rápido, tem fio que absorve mais lento. E eu preciso entender isso, porque senão na hora da transformação química, eu vou tirar o produto antes da hora e o cabelo não chega aonde eu quero. Então eu preciso dominar esses conhecimentos. Eu preciso buscar mais. Né? Então, a tricologia, os pilares da tricologia, eles me levam para um universo que é muito mais profundo. Na análise capilar, uma outra coisa, por exemplo, que todo mundo erra, né? É cor. Cor não é número, gente. Cor é pigmento. Eu preciso enxergar os pigmentos que estão na fibra. Não é falar do número, está na altura de um 4. Que é a altura do 4? Não faz sentido isso. Eu preciso enxergar os pigmentos. Uma vez que eu enxergo o pigmento, na hora de fazer a cor, na hora de um processo de transformação química, eu sei exatamente como trabalhar. Além disso, eu vou considerar o histórico capilar. Eu quero saber todos os procedimentos que já foram realizados nesse cabelo. Eu quero entender e enxergar de forma bem clara tudo aquilo que já foi feito, e não adianta a cliente tentar me enganar, porque se eu tenho conhecimento, eu consigo enxergar isso no fio. Acabou. É simples assim. Eu também vou considerar o couro cabeludo. Tem muita gente que erra aqui nessa hora, não considera o couro cabeludo como parte do processo. A cabeça é um sistema, gente, onde eu tenho cabelo e pele. Eu preciso considerar as duas coisas para poder desenvolver um trabalho com tranquilidade. Tem cabelo que quebra, né? Após o processamento químico, após a transformação, um tempo após a transformação, em função da condição da pele também. Não é só o cabelo, tem que entender isso. Outra coisa que é legal, né? Entender o histórico médico. O que essa cliente tem? Ela está bem? Ela é saudável, né? Ela toma algum medicamento contínuo aí, de uso contínuo? Ela tem alguma comorbidade, né, instaurada naquele organismo? Né? Então, assim, de acordo com as informações do histórico médico dela, ela fez alguma cirurgia recente, por exemplo, redução bariátrica aí. O que acontece com o cabelo depois? O que acontece com a pele da pessoa depois? Então, eu preciso ter entendimento bem claro. Ela faz uso de antibiótico, ela usa anticoncepcional, ela não usa anticoncepcional, ela tem algum problema de saúde, né? Eu preciso entender isso. Por quê? Porque isso faz uma diferença enorme na hora da transformação química. Tem muita gente que se perde por não buscar conhecimento. Então, aqui estão os pilares da tricologia, como eu te prometi. Bora cair para dentro, estuda, se prepara. Se você gostou dessa informação e quer obter mais informação sobre isso, dá uma olhada aí no nosso link, entra aí e você vai ver lá que tem um monte de coisas já preparadas para você. Você é meu convidado a crescer. Vamos lá, você também. Bora lá, bora crescer. Se esse conteúdo fez sentido para você e você quer ter mais informações sobre ele, clique no link da bio ou da descrição e você terá acesso a essas informações e também a outros cursos que nós já preparamos para você. Vamos lá, bora crescer!